o porquê estudar e porquê pensar a filosofia. E eu começo pela origem, né? Ou seja, na nossa falta de criatividade lá no EFISH, a gente vai retrocedendo cronologicamente, né? Então, começar pela origem significa ir às perguntas iniciais. Então, quando a filosofia nasce tal como nós a conhecemos, né, nós temos a figura de Sócrates, né? E Sócrates, na cidade de Atenas, e com o lema socrático que depois vai ser a base para outras interpretações, outras correntes filosóficas e mesmo para discursos religiosos, que vai pressupor a necessidade das pessoas conhecerem a si mesmas. Ora, fala assim, mas que obviedade conhecer a si mesmo? Não, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio que as pessoas, inclusive, ainda hoje continuam indo aos analistas e continuam discutindo e tentando entender o que faz, quais são os sentidos para as suas próprias escolhas e, consequentemente, para aquilo que elas estão buscando dentro das suas trajetórias. Então, Sócrates, quando a filosofia surge dessa passagem do mito para a razão. O mito é uma forma de compreender o mundo. O mito tem ensinamentos extraordinários, mas ele tem um aspecto que a filosofia vai demandar. Ele não tem um aspecto que a filosofia vai demandar e que eu já mencionei aqui, que é a capacidade de demonstração, que é a capacidade do raciocínio ser elaborado e colocado em bases que sejam um conhecimento lógico, sistemático e, portanto, ela tem que ter um percurso que possa minimamente ser debatido. Quando eu digo para vocês qualquer coisa dessa apresentação aqui, vocês podem concordar ou discordar de mim, mas vocês entendem o caminho pelo qual eu estou seguindo. Vocês não estão aqui a dizer, olha, Deus me apareceu esta noite, ou um anjo me apareceu e me revelou tais coisas. Vocês iriam falar, ele é louco, não vale a pena segui-lo. Ou ele é tão louco, maravilhoso, e eu vou segui-lo. Essa é a diferença entre um guru e alguém que vai fazer filosofia. Porque a filosofia vai colocar em suspeição, vai colocar em questionamento todas as informações que nós temos. Então, de alguma forma, a filosofia vai lidar com uma infinidade de assuntos, né? Ou seja, tanto é assim que os campos da filosofia, a epistemologia, os campos básicos, nós podemos dizer que é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, a lógica, que é a própria maneira da organização e estruturação do raciocínio, a ética, a política e a estética. Essas são as 5 grandes áreas do conhecimento ou da produção do pensamento filosófico, que depois, obviamente, elas se fragmentam em outros tantos temas, mas que têm repertórios e peculiaridades específicas. Então, sempre estamos à procura de respostas e à tentativa de demonstrar para que, quando eu digo que alguma coisa é lógica, e vocês, evidentemente, na matemática sabem disso perfeitamente, estamos querendo dizer que estamos retirando do mundo dos deuses, como a filosofia anterior, ou como a explicação anterior à filosofia dava, para poder dizer, olha, quando eu digo que algo é racional, eu estou dizendo que esta informação ela pode ser compartilhada por todos os seres. E mais do que isso, ela pode ser ensinada a todos os seres. E é nesse sentido que a filosofia ela tem uma verdadeira revolução na maneira de você aprender e apreender as coisas. Então nós temos uma transformação, porque qualquer ser humano dotado de uma racionalidade, dotado, obviamente, você mas tem as exceções A, B ou C, porque tem pessoas que têm deficiências. Estamos falando das pessoas que todas podem raciocinar. Todas podem. A primeira coisa que a gente faz é cálculo, né? Ou seja, um bebê, quando começa a engatinhar ou começa a dar os primeiros passos, ela calcula quanto tempo que ela vai chegar ali. E para este cálculo, eu estou indo por experiências, por uma série de princípios que ainda não são tão elaborados, mas que já são presentes e que já evidenciam uma característica, que é a busca pela lógica. Então, portanto, a filosofia vai dizer que as nossas ações, que as nossas escolhas dependem daquilo que nós estamos fazendo, dependem daquilo que nós estamos buscando. Por isso, a figura de Sócrates ela é tão importante e vai ser referida ou vai ser buscada na experiência filosófica mais de uma vez. Porque todas as vezes que nós vermos alguém, virmos alguma pessoa que está sendo perseguida pelas suas ideias, alguém que está sendo vítima de uma acusação infundada, porque afinal de contas não compartilha com a opinião geral, nós sempre remetemos a essa figura de um sábio,
né, daquele que está sendo perseguido por conta do tipo de informação que ele tem a trazer aqui. Sócrates é um homem que nasce na cidade de Atenas, vive em Atenas e, portanto, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que ele vive na polis. Viver na polis é diferente. Viver numa polis que vai dar origem à palavra política e, consequentemente, a busca de uma convivência entre contrários, a busca e a necessidade de poder convencer, argumentar. Isso é a política no sentido filosófico. Então a política ela tem que ser capaz de produzir diferenças, evidentemente, mas ela também tem que ser capaz de produzir consensos. E esses consensos podem ser obtidos a partir de uma base minimamente lógica e minimamente racional. Então, diante disso, é possível discutir ou é possível almejar ou construir em uma determinada sociedade fundamentos para aquilo que nós chamamos como bem comum. E a filosofia, quando ela nasce por ser filha da cidade, ela nasce porque ela é filha do embate, ela nasce porque ela é filha da discussão pública. A vida pública e a vida privada. No mundo antigo, o importante, a grande riqueza, a lógica da felicidade estava na vida pública. As casas não tinham móveis dentro das casas, mesmo as casas muito ricas, né? Então você, quando olha documentários da antiguidade, você sabe que a vida privada é a vida da privação, é a vida da necessidade. Nós mudamos o sentido e atribuímos a vida feliz a uma vida privada a partir só depois da Revolução Industrial. Então, até antes disso, o espaço público, que hoje, por exemplo, muitos de nós, não quero entrar em discussão, não quero acompanhar, não quero, porque de fato está muito pesado, está muito chato, está muito agoniante a situação, né? Mas no mundo antigo, no mundo grego, pertencer, ser um ateniense, ser um cidadão, participar do debate era a busca da própria felicidade. E o Aristóteles vai dizer, uma vida só se justifica para buscar a felicidade. E aí eu tenho que encontrar, agora dizer isso é fácil, o problema é dizer como, quando. Deve assim, uma vida feliz é aquela que se pratica pelas virtudes. E aí também volta a pergunta, ok, então virtude é o contrário do vício. Quando eu determino e quando eu vou encontrar o que é a virtude? Tudo isso são perguntas que aparentemente são banais, triviais, mas que nós estamos falando de pelo menos 25 séculos de tradição na cultura ocidental. 25 séculos de saberes e de discussões em torno de indagações que ainda não são presentes. Então, ler os clássicos, voltar às origens, é sempre uma recomendação, sobretudo, vou repetir, nos tempos de crise. Então, quando Aristóteles começa, né, ele não é o primeiro filósofo, vocês sabem disso, os primeiros filósofos são os que estudam a natureza, a physis, e por isso são chamados de físicos. Né? Então, com Tales de Mileto, né, dizendo que tudo é água, Anaximandro, Anaxágoras, né, Pitágoras, e todos esses filósofos, todos estes os chamados de pré-socráticos, eles estão preocupados com uma explicação que é o que origina e o que organiza o próprio mundo. Né? Quais são as lógicas que dão sustentação para poder explicar as coisas tal como elas são. Então, é essa indagação que o Sócrates vai deslocar. Ele vai deixar de lado esses saberes em torno das origens, dos elementos fundantes, para poder dizer o seguinte: nenhum saber é importante se eu não conhecer o que sou eu mesmo. Então, portanto, ele desloca o saber de uma lógica racional sobre os elementos que compõem o mundo concreto, né? Portanto, o mundo da natureza, a physis, para as questões humanas. Então, diante disso, nós temos uma verdadeira mudança, e a filosofia muda a partir daí. O que nós chamamos de filosofia, ou podemos falar de uma filosofia natural, como ela existiu por muito tempo, até a emancipação das ciências no mundo moderno, mas nós vamos ter a filosofia, tal como nós a chamamos hoje, ela é derivada e ela é antropocêntrica por isso. Porque é derivada de Sócrates e antropocêntrica por trazer este novo tipo de indagação. Por isso a ética, a política, a estética, são alguns dos tantos temas que instigam o pensamento filosófico ainda hoje. O que é muito curioso de Sócrates é que ele nunca escreveu nada,
né? Ou seja, nada escreveu. Ora, nós vamos entender por que ele nada escreveu, né? Porque, afinal de contas, ele vai pensar que, dentre outras coisas, a escrita é fixa. Se a escrita é fixa e as pessoas vão considerar aquele cara um sábio, ele vai dizer, eu vou repetir o que ele diz e eu não vou ter o exercício que Sócrates quer que as pessoas façam, da própria indagação. Porque quando todos fazem a sua própria indagação, quando todos submetem a um exercício racional, a uma exortação de reflexão sobre as suas próprias escolhas, nós estaríamos necessariamente buscando e estimulando uma construção e uma elaboração para fazermos melhor. Então, consequentemente, um cidadão, pensando no mundo antigo, um cidadão ele não pode acomodar-se. O Epicuro, que é um outro que virá depois, vai dizer o seguinte: nós devemos na vida aprender a lidar com pouco. Não que a gente mereça pouco, mas para que a gente não sofra nenhum tipo de agrura, nenhum tipo de angústia excessiva por aquilo que nós não temos, porque difícil é tudo que é supérfluo, tudo que é necessário é fácil obter. Então, se as coisas estão fora do lugar, talvez devamos pensar um pouco a respeito das nossas próprias escolhas, das nossas próprias medidas. Então, a filosofia nesse mundo antigo, a filosofia grega especificamente, ela vai lidar com a questão da justa medida. Esse é um parâmetro. E essa justa medida vai deslocar, mais uma vez, do discurso mítico e religioso. Porque, afinal de contas, eu não tenho que ver os meus sofrimentos como pura e simplesmente é um desígnio do destino, um desígnio dos deuses. Não, eu tenho a minha porção nessa escala de escolhas. Claro que eu não posso tudo. Eu não adianta falar assim, eu quero ser livre para bater asas e voar. Não, isso não existe, porque afinal de contas não está na minha condição humana bater asas e voar. Se eu pudesse bater asas e voar, como quase sempre quando as pessoas lidam com a referência de liberdade, é sempre um pássaro voando. Né? É muito interessante pensar quando a gente fala liberdade, uma cena de liberdade, quase sempre não tem ninguém. Isso também é muito estranho, né? Porque afinal de contas eu quero ser livre, distante dos outros. Mas quando eu penso a lógica da felicidade, é possível ser feliz sozinho? Essa é uma das tantas e tantas outras indagações que nós vamos concatenando relações aqui. Chama atenção aqui, eu nem comento, né? Sócrates é uma figura feia, ele é feio, ele é feio, ele é feio. E a gente sabe disso por quê? Pelos textos, né? Então, por exemplo, no banquete, né, relata que ele chega e ele é feio e fedido. Né? Então, esse é um aspecto importante porque os gregos acreditavam que tudo o que era bom tinha que ser necessariamente belo. Por isso que nós temos a tremenda valorização em torno da questão estética, das esculturas, do ideal apolíneo, né, da medição, né, da proporção dos corpos, né, tudo isso que a gente remete a um ideal de beleza do mundo clássico. Então, o fato dele ser feio e sendo alguém que está procurando o bem, ou que está procurando o que é o bom, uma reflexão ética, também evidencia uma contradição naquilo que eram saberes consolidados, né, e existentes naquela época. Também interessa perceber que nós temos mais de uma fonte de Sócrates, né? Então, o trabalho do Platão, que é a leitura que a maior parte das pessoas seguem, porque é o filósofo, é o discípulo principal de Sócrates. Temos Xenofonte, que são textos mais breves e menos elaborados, porque, na verdade, muita coisa que se atribui a Sócrates é uma verdadeira invenção do que foi a cultura platônica, porque quem escreveu, de fato, foi Platão. Mas aí eu dizia, por que ele não escreve? Né? Exatamente por essa escrita ser fixa. E o que é importante para ele é no diálogo. É o diálogo que fará com... Porque quando eu chego e digo a alguém, bom dia, né, tudo bem? Aí você espera que a pessoa responda tudo bem. Quando uma pessoa te diz já, tudo bem? Eu falo, não, nada bem. Aí você já leva um susto. Por quê? Saiu da previsibilidade. E isso pode acontecer. Daí você vai querer saber o porquê. Né? Então, são estas questões, ou isso que eu estou aqui falando de uma maneira bem simples para vocês, mas essa é a força do diálogo. Essa é a força da necessidade de você entender a posição e o argumento do outro. Então, por isso que também você vai ter uma experiência de alteridade. Você vai sair do seu lugar para tentar entender a cultura do outro, a experiência da outra pessoa, porque o que nós temos em comum é essa questão da racionalidade. Então, por isso que a capacidade de compreensão é possível.
É essa uma das principais referências que a experiência filosófica deixa. Ou seja, é evidente que eu reconheço que a pessoa gosta de A, B ou C, tem perspectivas políticas, culturais, sociais e tudo mais distintas, mas eu tenho que ter algum ponto de aproximação para que esse diálogo efetivamente se viabilize. Então, Sócrates, esse cara, né, que é um mestre, considerado um mestre sem querer discípulos, porque, dentre outras coisas, ele diz que nada sabe. Né? Então, essa é uma das questões mais importantes, e que eu sei que em várias aulas, vários professores devem ter feito muitas piadas com vocês, que vocês já escreveram numa prova, só sei que nada sei. Ora, a questão do só sei que nada sei, ela é fundante. Qual a importância de você dizer que você nada sabe? Porque ninguém se regozija em ser ignorante. Todas as pessoas, quando se descobrem ignorantes em uma determinada situação, em um determinado aspecto, ela tenta sair. Se aquela questão ela é fundamental para você, você vai sair do estágio da ignorância. Então, portanto, aqueles que dizem, isso eu já sei, eu já manjo tudo, dificilmente vai querer ler ou buscar uma outra informação a respeito. Jamais vai querer sair da sua zona de conforto, porque afinal de contas, não, isso eu já sei, isso eu já manjo. Quando você tem dificuldade em determinadas áreas, você vai precisar buscar, talvez, nossa, eu não consigo chegar, não consigo ler isso, mas então você vai buscar outros caminhos que tornam possível chegar até aquele lugar. Né? Eu costumo, quando dou aulas, assim, né, comparar com os adolescentes, né? Quando você fala qualquer coisa de tecnologia, não, isso eu sei, e óbvio que provavelmente, né, nós que somos mais velhinhos, ou eu pelo menos que sou um asno total com a questão da tecnologia, eu tenho medo de estragar, né? Outro dia me disseram assim, o computador da Apple morre depois de 6 anos, eu falei, nossa, eu tenho medo de usar o meu, e está perto, ou seja, a vida útil já está indo, e eu não usei tanto, porque eu fico, né? Só para você ver o tipo de ignorância, ou o tipo de coisa que também, quando alguém tem certezas absolutas, dificilmente vai querer sair do lugar da sua certeza. Então, o primeiro passo para aprender é reconhecer que não sabe. Isso não significa que ele não saiba absolutamente nada. Nós vamos depois relatar isso quando ele chega a essa afirmação do só sei que nada sei, aí vai fazer mais sentido para vocês. Né? Então, porque afinal de contas, ele vai ser um processo, mas isso daqui a pouco a gente narra. Ele vai dizer também uma outra questão. Ele vai aparentar certas contradições, porque nós temos que ouvir uma voz interior, que é o daimon. Né? Essa voz interior, traduzida em português pessimamente por conta da nossa experiência e tradição religiosa judaico-cristã, que vai dizer que é o demônio. Então todos nós temos um demônio, um daimon, que nada mais é do que uma voz interior que nos indica o que nós devemos fazer. Então, consequentemente, nós devemos dar ouvidos a essa voz interior, mas ao mesmo tempo também fazer o questionamento e o diálogo com essa voz interior. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver, né? Tem muito a ver, porque afinal de contas, o Sócrates vai dizer o seguinte, quando ele é condenado à morte, vai tomar cicuta, né? E aí tentam fazer, foge Sócrates, vai embora, ninguém vai te perseguir, eles só querem te constranger para dizer que o cara que cobrava coerência de todo mundo, também ele é um incoerente. Né? E ele vai falar assim, não, eu não posso fugir, eu não tenho por que fugir, eu não serei, porque eu sou eu e a minha consciência, como vão dizer depois os existencialistas no século XX. No fundo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu tenho uma situação, eu tenho esta voz interior, se eu cometer um crime, ninguém vir, não tem nenhuma prova, mas eu ainda sei que eu cometi aquele crime. Então, portanto, eu sou um duplo. Eu sou um duplo. Então, portanto, não tem como imaginar que eu estarei resolvido de uma forma absoluta. Né? Então, por isso que a filosofia ela vai sempre trazer esse oceano de incertezas, esse oceano de dúvidas em relação aos procedimentos e às escolhas que a gente vai fazendo. Então, ele é o filósofo da ética. Né? E por isso que é importante o IMEC existir. Né? Entre o IFISH e a física, né? Nós temos aí uma verdadeira separação. Eu queria fazer uma piada, mas não rolou. Agora sim. Mas, então, o que o Sócrates muda é o saber dos físicos não nos interessa. Não é que não nos interessa como o saber dos físicos, vamos melhorar agora. O saber dos físicos não nos interessa porque, segundo Sócrates,
quanto mais eu souber a respeito de um aspecto natural, ou se eu fosse usar uma terminologia de hoje, técnico, mas eu não souber por que eu faço aquilo, não me acrescenta em nada. Porque a verdadeira e a grande indagação será uma indagação a respeito da minha própria moralidade. Moral como ato, moral como atitude, moral como postura. Se simplesmente falar assim, eu sei fazer tal coisa e me mandam fazer, eu vou lá e faço, mas eu não pergunto por quê, eu posso ser tecnicamente perfeito, né, cientificamente adequado, mas eu não serei um ser humano pleno. Por isso que a pergunta e a indagação de dizer que Sócrates é o filósofo da ética, é porque ele vai trazer essa noção de que nós temos que aprender a distinguir entre a mera opinião, a doxa, e buscar a verdade, a episteme, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento autêntico. E para isso, eu devo dizer, né, ou pelo menos recuperando essas origens, quando eu sou formado para uma reflexão e uma indagação que não pergunta apenas a respeito do mundo, mas me pergunto como eu estou no mundo, como eu vejo o mundo, como eu me posiciono no mundo, eu estou levando a uma transformação. Então, é esse aspecto de uma formação, por isso que eu citei no slide anterior, que ele é o filósofo da ética. Porque, afinal de contas, eu não posso ter as certezas prontas. Eu tenho que buscar e distinguir o que eu estou vendo, se aquilo realmente produz um benefício ou não. Por isso, a busca da areté, a busca da virtude. E para buscar a virtude, a primeira coisa que eu tenho que fazer é suspender os meus próprios valores. Fazer um exercício filosófico que os gregos chamavam de ataraxia. Abandonar as minhas explicações, abandonar os meus preconceitos. E a partir daí, ir decompondo parte a parte, problema a problema. E nisso nós somos muito próximos com os métodos que vocês fazem na matemática. Ora, quando eu falo, por exemplo, que o ideal de uma vida feliz é ser justo. Ora, se eu perguntar o que é a justiça, esse é o método de Sócrates. Se eu chego e digo assim, então tem que ser justo. O que é a justiça? Daí você vai me explicar. A justiça é quando eu não faço nada de ruim a alguém. O que é algo de ruim? Me defina ruim para uma situação A ou para uma situação B. Você vai chegando e vai fazendo reflexões. E este, por exemplo, o tema da justiça, é o capítulo 1 da República de Platão. Né? Porque, na verdade, as pessoas dizem, ser justo é aquele que cumpre a lei. Ora, cumprir a lei, eu posso cumprir leis que sejam também imorais. Né? Então, para perceber que não é a mera obediência à lei vai me tornar uma pessoa, um sujeito melhor. Eu tenho que saber, então, e aí ele chega à seguinte formulação. Então, você não acredita na justiça, né? Você confia na lei. Quando eu digo que a justiça é simplesmente a aplicação da regra, é porque eu tenho medo da punição. Então, se é pelo medo da punição que eu faço a coisa certa, não é por convicção em torno da coisa certa. Então, esse é o procedimento. E desta maneira, Sócrates foi desestabilizando e foi criando muitos inimigos, porque, como eu disse a vocês, tudo era discutido na praça pública. Então, aquilo que era para ser entre os cidadãos, é evidente que é uma sociedade excludente, não vamos criar uma fantasia em torno do mundo grego que tudo era perfeito. Não, eram pouquíssimos os cidadãos, eram 10% da população. Mas aqueles que discutiam e aí não era marcado por uma questão econômica, porque Sócrates, por exemplo, era cidadão, mas ele era pobre. E um cidadão nunca poderia ser empregado do outro. Por que um cidadão nunca poderia ser empregado do outro? Por conta da questão da isonomia, de serem tratados todos como iguais. Se eu sou mais pobre e trabalho para você, evidentemente eu perdi a minha autonomia do ponto de vista de dizer algo que desagrade aquele que me paga. Então, é todo um sistema que, por exemplo, permite que a gente faça esses debates, né, e faça essa discussão a respeito do que são as falsas impressões e as falsas informações. Por isso que, muito próximo da política, ou muito próximo daquilo que o pensamento filosófico vai fazer, vai surgir o argumento falacioso. Ou seja, a falácia é uma questão que logicamente é estruturada de uma forma similar àquilo que o pensamento lógico da filosofia é estruturado. Apenas parte de premissas equivocadas. Então, diante disso, o conhecimento socrático vai fazer com que,
desestabilizassem os saberes, e é aí que o Sócrates é acusado, né, de dizer, ele é levado ao tribunal, acusado de negar os deuses da cidade e de corromper a juventude. E num dos textos mais bonitos, chamado Apologia de Sócrates, né, que eu recomendo que se leia, a versão de Platão principalmente, na Apologia de Sócrates, ele remonta, ele vai diante do tribunal, ele vai contar a sua própria história. E ao contar a sua própria história, ele fala assim, como é que isso começou? Ele falou assim, estava perguntando, né, estava na praça, como fazia na ágora, como fazia todos os dias, e eis que chegaram para mim um grupo de amigos e disseram que tinha ido ao oráculo de Delfos e teria perguntado quem era o homem mais sábio e que eu era o homem mais sábio. É nessa circunstância que o Sócrates fala assim, eu tomei então por missão provar que o oráculo estava errado, de que eu não sou o mais sábio. Então ele começa a fazer indagações, e o lema do conhece a ti mesmo é o lema do oráculo de Delfos. Então, e ele vai perguntando às pessoas, né, por que você me considera sábio? Ia perguntando, ele foi atrás de grupos, de pessoas que ele considerava relevantes, e percebia que elas também caíam em contradição. E aí ele chega à formulação, mais sábios que eles eu sou, porque eu pelo menos sei que nada sei. Então é neste contexto de perceber que muitas vezes os saberes solidificados, claros, prévios, nos impedem de avançar. Então a dúvida é fundamental para a produção de toda forma de conhecimento. Não há possibilidade de avançar na produção do conhecimento se nós quisermos matar a dúvida. Porque quando estamos em dúvida é porque nós estamos vigilantes, procurando respostas para aquilo que nós temos que resolver. E é evidente que quem tem dúvida é porque tem problema, porque tem questões a serem resolvidas. Dificilmente um apaixonado vai estar muito preocupado em resolver. Aliás, tudo que o apaixonado não quer é exatamente não ter dúvidas, e por isso a ataraxia, por isso a suspensão de juízos. Né? Então, na verdade, você fala assim, mas é óbvio que tem que apaixonar? Tem que viver tudo dentro da vida. Mas apenas para poder distinguir, né, do ponto de vista do ideal da sabedoria que o mundo da filosofia grega, do mundo antigo, vai trazer para a gente, né, do ponto de vista dessas suspensões aí. E aí, num desses textos, né, ele vai falando de todas as pessoas com as quais ele conversava, e ele fala assim, eu gostaria que as pessoas se preocupassem com a sua alma, né, com o seu ser, com o seu íntimo, né, da mesma forma com que elas se preocupam com o corpo e com a fortuna. Se as pessoas se preocupassem desta forma, e é essa a missão, então, que ele incorpora diante do oráculo. Então, aí, uma imagem do oráculo de Delfos. O conhece a ti mesmo, que a gente já fez referência aqui. O fato que eu já mencionei, que eu quero repetir, é isso. Os maiores esforços para conhecer as coisas e agir sobre elas não aumentam o nosso conhecimento do humano e não fazem progredir a moralidade em nada. Todo conhecimento técnico-científico, se tiver desvinculado dessa formação e dessa necessária formação ética, vai fazer, então, o fato de eu saber que, parece ridículo, né? Mas vou dar exemplos ridículos porque a simplicidade mesmo, né? O fato de eu saber que existe a lei da gravidade, ela só me faz ter conhecimento sobre a lei da gravidade, mas eu não altero a lei da gravidade. Eu posso criar estratégias, porque eu construo prédios, eu lanço avião, eu faço mil coisas, mas eu não altero aquilo que está na natureza. Desse ponto de vista. Eu não tenho possibilidade. Agora, todas as questões humanas, elas estão diante de mim, do ponto de vista de que não existe nenhum caminho que seja inexorável, não existe nenhum caminho que seja obrigatório. Nós não temos que caminhar todos necessariamente para o abismo, como às vezes parece que nós estamos caminhando. Então sempre podemos reverter. É isso que, por exemplo, a Hannah Arendt, né, uma filósofa também perseguida pelo nazismo, vai morar nos Estados Unidos e que compra briga com todo mundo, né, é bastante polêmica, ela vai dizer assim, ela escreve um livro fascinante sobre a condição humana e as origens do totalitarismo, são 2 livros, né, na verdade, os 2 que eu estou citando aqui, os mais conhecidos, ela vai dizer num dos textos que nós devemos acreditar em milagres, não na acepção religiosa de milagre, mas milagre como conceito do inesperado, porque quando os seres humanos querem, eles evitam a maior catástrofe.
Então nós já tivemos à beira de outras catástrofes e fomos capazes de retroceder. Então isso é de alguma forma um apelo, né, um chamamento para que nós possamos perceber que por isso eu preciso da filosofia, porque eu tenho que ser instigado a refletir a respeito, né, do que são os próprios seres humanos. Então qual é o método, como que o Sócrates funciona? Primeiramente ele vai pedir assim, vamos buscar e vamos saber o que é a verdade. Vamos distinguir o conhecimento aparente. Vamos buscar o verdadeiro conhecimento. Vamos produzir a episteme. Vamos produzir o saber. E aí ele vai fazendo perguntas, e esse método chamado de ironia, não na acepção que nós temos hoje. Na primeira parte do método é fazer perguntas como aquele que nada sabe, né? Como aquele que está fazendo as perguntas muito próximas daquela que uma criança às vezes faz. Né? Porque quando a criança está fazendo aquela pergunta, né, ela está fazendo uma pergunta que é extremamente relevante para ela, porque ela faz sentido. Ela ainda não aprendeu a fazer os jogos que nós estamos habituados a fazer. E aí nós chegamos à parte principal, que é a maiêutica. A maiêutica, né, significa dar à luz as ideias. O termo maiêutica é inspirado na profissão da mãe de Sócrates, que era uma parteira. O que significa dar à luz as ideias? Eu tenho que produzir tantas contradições em mim, por isso a ironia. E aí, aflorado por aquele que é o meu interlocutor, por aquele que discute comigo, por aquele que debate comigo, eu vou perceber as minhas contradições e eu vou tentar resolver essas mesmas contradições e esses mesmos impasses, para que o meu conhecimento seja suficientemente ordenado, para que a minha informação, para que a minha explicação tenha um X, tenha uma maneira de organização que fique mais ou menos claro. E com isso, o que o Sócrates está dizendo, que dar à luz as ideias, o trabalho do filósofo é semelhante ao papel da parteira. Quem dá luz é a mulher, a parteira apenas estimula. Quem dá à luz é cada pessoa, cada aluno. Quando eu penso isso em relação ao trabalho que nós fazemos como professores, quem vai dar à luz as ideias são os próprios alunos. O professor ele apenas pode estimular que você. Eu não posso produzir a ideia em você, porque dentro da percepção ou da leitura socrática, todos nós somos compostos da mesma forma. Todos nós somos compostos tendo como depois a teoria de Platão vai explicar, tendo uma mesma alma. Todos nós somos compostos, almas que estão organizadas e divididas de uma forma diferente, mas na base todos temos a mesma coisa. Então, portanto, a racionalidade ela é uma capacidade que existe em todos os seres. Então, a todas as pessoas é dado o dom de pensar. Uns pensam mais, outros pensam menos. Uns pensam bem, outros pensam mal. Mas não muda a questão de que nós somos aptos ao pensamento. É a única coisa, ou seja, podem cortar a língua impedindo que eu fale, podem furar os olhos para que eu não veja, mas eu ainda, enquanto ser existente, eu ainda serei um ser pensante. E, consequentemente, o que o Sócrates está indagando é essa questão de que o que eu penso e o que eu devo elaborar nessa minha reflexão para dar o grande salto. E quando eu chego a esta elaboração, a esta verdade, ela é suficiente para aquele momento. Então, é essa reflexão, dar à luz as ideias, é buscar um conhecimento que seja verdadeiro. Então, portanto, entre tantas incertezas, nós vamos ter múltiplas verdades. Agora, essa verdade ela não pode ser falsa, porque ela não será verdadeira. E, nesse sentido, eu, mais do que ninguém, sei quais são os meus próprios limites. Eu posso trapacear numa prova, vocês sabem disso perfeitamente. Todos nós sabemos disso. Mas nós sabemos também por que é que nós estamos trapaçando. E nós sabemos exatamente por que é que nós não somos tão bons naquilo. Só que é difícil, às vezes, você admitir que você não seja bom naquilo por conta, ou que você está competindo com o outro, por uma série de motivos. Mas você nunca pode perder de perspectiva de que aquela trapaça, ela é uma trapaça também com você mesmo. E se você for minimamente honesto com a sua reflexão, você vai perceber que aquilo não vai obrigatoriamente te agregar dentro de um certo patrimônio. Ou seja, você tem que ter a clareza em relação aos seus próprios procedimentos. Então, é nítido
É nítido que nós fazemos escolhas, às vezes, muito pequenos, sem saber exatamente por que nós estamos... Não é que eu já sei aonde que eu vou estar, mas que nós provamos, cada um de nós, limites muito claros em relação, inclusive, ao processo de formação nosso. Ora, o fato de eu fazer história ou filosofia indica, por exemplo, uma dificuldade estrutural que eu tenho com a questão dos cálculos e com a matemática. Tá certo? Que pode parecer que eu esteja negando o que eu disse antes, que todo conhecimento pode ser aprendido. Não, estou querendo dizer apenas que aquelas barreiras, aquelas circunstâncias que emergem, também são parte das minhas descobertas e das minhas escolhas, mesmo que eu não as tenha plenamente. Mesmo que eu não as tenha significado plenamente em relação ao que eu vou fazer em relação ao viver. Por isso que também não pode se desistir facilmente. Por isso que o risco de uma hiperespecialização precoce, ela apenas nos afasta da possibilidade de experimentar outros saberes. Tem coisas hoje que eu poderia dizer, hoje eu entendo melhor. Né? Hoje talvez eu tenha, porque os ritmos, né, a possibilidade de formação, eles são muito distintos. Né? Elas são muito distintas, essas possibilidades. Então, isso também é algo a ser pensado do ponto de vista da construção da maiêutica. Agora, não adianta você simplesmente, então eu vou pendurar um diploma de engenheiro, porque eu comprei um diploma de engenheiro, porque eu sei que eu não serei capaz jamais de produzir ou ensinar alguma coisa a respeito daquilo. Eu jamais poderei produzir, construir, assinar um projeto que, de fato, eu tenha certeza de que ele vá ficar de pé. Né? Porque eu não tenho essa mesma convicção. Então, nesse sentido, repito, a necessidade de uma reflexão ética, a necessidade de uma reflexão que leva os sujeitos a saberem exatamente o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. Não apenas o procedimento em si, mas o modo como esse procedimento está sendo buscado nessa construção. Então, Sócrates, como eu já disse, não escreveu porque é uma coisa fixa, mas também porque não permite a indagação, porque uma conversa ela será sempre particularizada. Né? Ou seja, os modos ou as questões que surgem numa conversa com um grupo, uma aula, não funciona da mesma forma. Né? Quando a gente está numa turma, uma coisa flui, em outra não flui. Tem perguntas que surgem num espaço e que não surgem em outra. Mas todas as dúvidas devem ser discutidas. Todas as dúvidas devem ser minimamente elaboradas. E também o Sócrates diz assim, bom, eu não escrevo porque também vão me acusar, né? Porque aquele que me lê e me critica sozinho lá, mas eu não vou saber exatamente do que ele está me acusando sem que eu tenha direito de defender-me. Então Sócrates, né, aí também representado na obra clássica do Davi, do século XVIII, né? Então no momento final, quando ele vai tomar cicuta, os amigos todos ao redor, os discípulos, assim, não, lamentando a morte, e o Sócrates, não, mas eu já sou um velho, afinal de contas, aí é uma questão da vida, né? Que se ele fugisse, a vida dele seria desonrada. Então, por isso a necessidade, ou a questão, a cidade me condenou. Se a cidade me condena, problema da cidade, porque afinal de contas está acusando um homem, ou está perseguindo, está matando, executando um homem que é extremamente honesto. Então, por isso também o mito e a figura de Sócrates sobrevive em tempos árduos. Né? Então, conhece a ti mesmo, só para a gente pensar aqui, não é um mero convite à introspecção, mas uma exortação a uma racionalidade moral. Então, eu sou capaz de chegar às minhas elaborações por um critério racional. Dando um salto adiante, e aí, já que nós temos a questão do que é a verdade, nós somos levados de tempos em tempos a acreditar em certas respostas, onde às vezes a maioria pode apostar nessas respostas. E aqui, né, pegando aí não sei se vocês conhecem essa adaptação da Alegoria da Caverna do Platão, feito pelo Maurício de Souza, que aparece ali embaixo com agradecimentos ao coleguinha Platão. O Piteco, né, então a história, basicamente, ele reproduz o argumento da Alegoria da Caverna, que também é um texto muito famoso, muito importante. Que as pessoas viviam dentro da caverna, estavam lá olhando para o fundo da caverna, e atrás da caverna tinha uma luz, né, uma fogueira, e uma passagem entre essa fogueira e as pessoas que estão presas e acorrentadas. Nunca mexeram o pescoço, é para imaginar, é um mito, tá? É uma alegoria. Tá? Não é, mas como que alguém vivia assim? Não, é apenas um recurso estilístico para poder dizer que as pessoas estão ali acorrentadas e olhando para aquilo e acreditando que aquilo é a verdade. E aí o Maurício de Souza adapta isso
né, nos anos 80, ele faz essa adaptação, e aí ele está correndo atrás, né, do Dino aí, e os caras ficam indignados, porque afinal de contas, né, tá passando, e aí ele fala, mas tem gente aí dentro. Ele entra, o Piteco entra e vai, o que vocês estão fazendo? Né? Fala, que coisa ridícula, porque afinal de contas nós estamos aqui contemplando a vida. Né? Então eles ficam olhando o que está diante deles. E aí eis que o Piteco começa a falar, comenta, vocês não tem verdade aí não, a vida é lá fora, daí ele aparece na frente, você está atrapalhando e tal. Ou seja, a figura da alegoria da caverna é uma metáfora também do papel da filosofia, que a filosofia ela é incômoda por isso. Por isso também não a querem. Né? E aí, eis que os caras querem, né, quando um deles sai, ele liberta, né, dos grilhões, das correntes, e ele leva para fora, primeira coisa, o corpo dói. Segundo, quando ele olha para a fogueira, ele vai perder a visão. Mais uma vez, aquela questão, eu devia ter ficado onde eu estava, devia ter ficado acomodado. Quase sempre, a procura do conhecimento é este trabalho árduo. Portanto, a tendência do mundo é que se acomode, aceite as coisas como elas são. Esses problemas aqui já foram resolvidos, para que eu quero outros? Não, porque cada um tem indagações específicas para tentar encarar. Né? E é diante disso que eu não posso aceitar pura e simplesmente a resposta da maioria ou uma resposta que já esteja pronta. Então, continuando a história, ele vai incomodar tanto que os caras vão, aqui, né, é uma adaptação, os caras vão sair atrás dele e vão querer bater nele e tal. E aí depois eles agradecem, nossa, que felicidade, né, que bom que você veio aqui e nos tirou, né, da sombra que eu estava achando que era a própria vida. E aí ele falou, tem pão que esses caras perderam olhando para simples projeções. Né? E aí você tem aí uma mudança ao longo do tempo. E aí ele escuta o meio barulho. O que vocês estão fazendo? Porque a pessoa gritava, né? Pergunta mais boba, como tivesse outra coisa para fazer, contemplando o fantástico show da vida. Né? Para nós, Fantástico Show da Vida faz mais sentido do que para eles, porque era o subtítulo do programa da Rede Globo, era Fantástico, o show da vida. Né? Então, para perceber que também nós criamos em outros tempos, né? Nós ainda temos as nossas próprias cavernas, porque nós temos maneiras de encontrar respostas, ou pelo menos acreditamos que ali estejam as verdades consolidadas. E a mera repetição dessas verdades não nos torna um sujeito de conhecimento. Eu acho que a reflexão aqui que vale é o que nos torna sujeitos de conhecimento, o que aproxima áreas tão diferentes. O que nos aproxima é exatamente a formulação das dúvidas. E essas dúvidas, se eu simplesmente não souber trabalhar com elas, eu vou ser apenas um sujeito atormentado. Um a mais entre tantos. Tá certo? Posso até ser um lobo solitário. Né? E aí descarregar armas em cima de outras pessoas. Agora, a dúvida, quando estimulada para outros caminhos, é a que vai fazer com que o conhecimento científico, filosófico, artístico se altere. Que ele possa continuar se transformando. Então, diante disso, as reflexões e os saberes em torno da filosofia, voltando ao Sócrates, né? Ele dizia que nada sabia porque as questões que ele estabelecia não tinham saberes constituídos. Então, cada um tem que passar pela sua própria experiência, cada um tem que minimamente ser levado ao questionamento e perceber as próprias contradições na produção desse conhecimento. Bom, como eu disse a vocês, ele foi acusado de negar os deuses, né, portanto, de impiedade e de subverter a juventude. E ele responde a tudo isso dizendo, olha, primeiro, negar os deuses, tudo que mandaram fazer, os rituais religiosos, cívicos, eu fazia, então, portanto, isso não está em questão. E sobre subverter a juventude, né, levando-os a acreditar mais neles mesmos, questionar a autoridade dos pais, a autoridade do Estado, da polis e tudo mais, ele vai dizer assim, nunca me disseram que era proibido pensar. Então, portanto, se estimulavam o pensamento, e aí era isso que os físicos estavam buscando, os filósofos da natureza, os primeiros filósofos queriam fazer. Então, portanto, isso eu fui estimulado. A única questão é que eu mudei o foco. Ao invés de pensar em torno dos elementos que originam o viver, eu penso como é cada um de nós. Eu penso quais são os elementos, quais são os fundamentos em torno dessa criatura que é humana. E ele foi buscar os sábios.
o artesão, os poetas, e aí ele chegou no político. Quando chegou no político, falou realmente aquele que, em tese, deveria saber mais as coisas, mas não, né? Eles vão sempre respondendo de uma forma bem argumentada, muitas vezes, bem fundamentada, mas quase sempre apenas para agradar e não necessariamente dizendo o que seria a verdade. E é por isso que ele vai falar que eu só sei, que nada sei, que mais sábio que eles todos eu sou. Então, a virtude, o que ele vai trazer para nós é que nós vemos a virtude, ela é um passo para nós buscarmos o conhecimento. Né? Então nós temos que buscar esse conhecimento para podermos, inclusive, distinguir o que é o bem, o que é o mal, né? O que é o certo, o que é o errado, qual é o percurso, qual é a expectativa que nós devemos fazer. Dando um salto, né? E aí uma das questões que eu coloquei no resumo do que está na página de vocês, o que nós vivemos hoje? Um revigoramento do pensamento filosófico ou ele existe apenas como aspecto da formação cultural? Eu acho que nós temos as duas coisas, né? E aí nós devemos também dialogar um pouco com aquilo e dando um salto para poder chegar à nossa conclusão e bater um papo. O mundo moderno, né, o mundo da ilustração, o mundo do iluminismo, ele é pautado, então já o salto foi gigantesco por causa do tempo, né? Ele é pautado por uma questão de que existe uma razão. Então essa razão, ela vai se inspirar inclusive nos modelos matemáticos, né? Ela tem que chegar a uma ideia, pegando o modelo cartesiano, de uma verdade que ela seja clara e distinta. Portanto, a filosofia não pode ficar andando em parafuso em volta dela mesma, em volta do seu próprio argumento, mas ela tem que ser capaz de buscar uma explicação que pudesse ser evidente. Então, a noção de evidência é um argumento que aparece com clareza nos discursos dos filósofos do século XVIII e do século XIX. Né? Então, essa questão do e para nós, agora já falo menos como filósofo, mais como historiador, o que os historiadores fazem é procurar evidências, porque nós não revivemos o passado. Nós apenas reinterpretamos o passado a partir de quê? De evidências deixadas por outros homens, por outras mulheres, por outros tempos, por outras culturas, por outras sociedades. Então, diante disso, o século XIX, o século XVIII, o século XIX, também é a época das grandes revoluções e, portanto, cria para nós e instaura para nós uma série de dificuldades marcada por outras referências. Porque nós aprendemos a partir do século XVIII, ou para ser mais claro, a partir da experiência da Revolução Francesa, nós ficamos na expectativa de que alguma grande revolução vá acontecer. Então todas as pessoas, elas são formadas, né, então, de que o mundo moderno pressupõe transformação contínua, transformação que seja rápida. E diante disso, né, nós vamos ter impactos também em relação ao que nós pensamos sobre nós mesmos. É diante disso que nós vamos ter, né, na figura de Descartes, né, onde no discurso do método vai ensinar, porque afinal de contas a filosofia se perde mesmo em vários momentos. Ou claro, vai depender da perspectiva da área, né, mas onde às vezes ela fica muito ensimesmada, muito satisfeita com o debate em torno do argumento A, B ou C, mas muito pouco preocupada em se aproximar das pessoas que não dominam o próprio repertório filosófico. Então, diante disso, tentar entender uma filosofia que não seja uma mera elucubração, mas uma filosofia que possa e que deva instigar as pessoas, trouxe a noção de que o sujeito é a referência para todas as coisas. Por isso a questão do Descartes, e claro que eu não vou aqui fazer uma análise sobre o Descartes, porque o tempo predisporia uma conversa depois só sobre o Descartes, e talvez fosse o que vocês esperassem, mas não é o que eu vi fazer aqui, né? Mas o interessante é de pensar de que quando ele chega à formulação do penso logo existo, do cogito ergo sum, né, ele está instaurando para nós uma referência. Uma referência de que ali ainda são as minhas escolhas. Portanto, essas escolhas, e claro, não são escolhas simplesmente aleatórias, mas escolhas a partir de um certo procedimento. Por isso a questão do método, né? Por isso a maneira como você vai organizar o seu pensamento. E aí nós temos, trazendo isso para as experiências do século XIX, nós herdamos certas heranças de que a história seria linear, de que a história seria um acúmulo de eventos e de que nós vivemos na modernidade
o momento que seria o ápice das experiências humanas. E, consequentemente, nós temos um verdadeiro fascínio em relação ao que virá pela frente. Nós, do século XIX, e aí quando a gente fala nós, né, o historiador aqui, né, quando nós usamos a ideia de que nós vivemos o fascínio pela novidade, ou quando nós vivemos o desejo por uma revolução, por uma transformação. Por isso que vocês, quando estudavam no ensino médio, né, vocês veem quase uma ênfase em falar em revoluções, da revolução agrícola à revolução estudantil, à revolução dos comportamentos. Sempre estamos buscando sinais de ruptura. Só que o que é curioso é que a maior parte das experiências que nós temos são de continuidade. Né? Mesmo quando você tem a instauração de uma revolução, né, 80% das coisas continuam onde elas estavam. Né? Mas o fascínio que se gerou, e aqui eu quero chegar ao tema para podermos ir para uma reflexão final. Nós vamos, pelos procedimentos da crítica, instaurar ou descobrir um modo de viver nos tempos atuais que é pautado pela noção de crise permanente. O mundo moderno inventou a noção de que nós estamos sempre num ponto de passagem. Só que a gente nunca sabe se a gente vai chegar no ponto final. Porque também o ponto final, desenhado ou representado pelas utopias, nós não sabemos exatamente como é que eles serão. Eu almejo que o mundo funcione assim. Né? Eu faço experiências ou eu atuo para que o mundo possa se estruturar de uma maneira A, B ou C. Mas eu não sei se eu chego até lá. E, consequentemente, tem que fazer análises, avaliações e reavaliações. Então, nós já não olhamos tanto para o passado. Aí a crise nossa de historiadores, né? Porque o nosso saber já não é mais tão importante assim. Mas nós estamos, ou nas apostas que o mundo atual faz, de que o futuro deveria nos revelar o que vai ser. E hoje nós já podemos falar de uma outra crise. A crise já não é mais do futuro. A crise é a crise do tempo presente. Vivemos um presentismo avassalador, de uma maneira, né, que eu acho que inclusive a noção de paciência vai ser uma palavra tal como graça. Não existe mais a não ser no dicionário, porque todo mundo quer as coisas de uma forma imediata, rápida e instantânea. Né? E nada mais distante do instantâneo do que o saber filosófico, do que o conhecimento, do que essa reflexão. Mas, ao mesmo tempo, nada mais necessário ou nada mais instigante do que esse próprio conhecimento ou essa própria experiência de formação que nós devemos ter. Então, dessa maneira, nós temos o mundo das luzes trouxe, né, como no trabalho aí do Joseph Wright, experiência com a bomba de ar. Né? Se vocês olham a representação, né, é um experimento científico, a cara desta garotinha olhando, desta amedrontada com o que vê. A certeza do mundo das luzes, a certeza da ilustração, também ela é avassaladora sobre o que o século XX conheceu. A confiança absoluta na ciência, não nos produziu não produziu um mundo melhor ou necessariamente mais autônomo do ponto de vista moral. Ou seja, com tanto conhecimento, nós somos capazes de destruirmos. Né? Então, perceber que, sim, há imensos avanços. Eu não sou um catastrofista, não vou fazer o discurso anti-intelectual, né? Anti-intelectualista de um Trump dizer não existe nada disso, é ridículo. Não, mas apenas para dizer que a ciência não pode andar sozinha, ela tem que andar junto com os seus comprometimentos éticos. Por isso que a necessidade de fazer a ponte disso com o saber filosófico, de fazer a ponte ou as passagens entre a tradição e a experiência do mundo real, do mundo concreto, que instiga a produção e a transformação científica e tecnológica, junto com as questões humanas, com as questões éticas, com as questões morais. Então, diante disso, nós podemos perceber que nós vivemos, né, com os princípios do mundo iluminista, com o reino da crítica, com esse modelo físico-matemático, né, que foi o parâmetro que a filosofia
começou a procurar, mas ela não avançou muito por aí, ou a filosofia que avançou por aí se emancipou, que é praticamente uma área própria hoje, que é o mundo da lógica, né? Tanto é assim que o ser de lógica no IFISH não fica dentro do IFISH, né? Fica lá do outro lado para não confundir muita gente, porque senão a gente não vai saber nem exatamente como conversar e o que conversar, né? Mas o reino da crítica e esse modelo instaurou essa noção de crise, porque todos nós somos levados a criticar. Primeiro o soberano, o governante, as instâncias de poder. Mas só que de tanto fazer crítica em relação a isso, também nós nos voltamos para nós mesmos. E aí nós temos um fio condutor que é uma angústia permanente em relação a esse exercício. Então nós somos tiranos da nossa própria argumentação. E isso é algo que é o modelo de conhecimento das humanidades. Esse modelo de conhecimento das humanidades, né, e que você, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu acho que tem muito a ver com vocês. Eu acho que tem muito a ver com o mundo contemporâneo que nós vivemos. Porque você abre o jornal, você vai lá e vê o crítico. Ó, o que estamos? Diante do que estamos? Né? Então, você vê similaridades, você vê aproximações com épocas bastante sombrias do século passado. Alguns aproximam com a década de 30, outros aproximam com o próprio ano de 16, às vésperas, em plena guerra, em plena Primeira Guerra, por conta da exacerbação de valores e sentimentos um tanto quanto problemáticos, ou no mínimo criticáveis, ou que parecia que estavam tão distantes de nós, eles não estão mais tão distantes. Ou seja, a cadela do fascismo, não é isso? Está sempre próxima, está sempre no cio, de uma maneira que pode se reproduzir. Então, diante disso, nós devemos perceber que a crítica ela é necessária e que esse estágio permanente de crise, ele não é necessariamente ruim, porque, afinal de contas, me leva ou deve me levar a dar respostas diferentes, ou deve me levar a dar respostas para que eu minimamente contemple os seres humanos. Então, nós devemos pensar que, da passagem, nós temos um princípio de que, inclusive, talvez os filósofos, os sábios, os intelectuais, acham que vivem num mundo à parte, e que são moralmente superiores, que são líderes de um processo. Não são. Devem se perguntar, sim, porque, afinal de contas, devemos construir e instaurar uma lógica onde o progresso e a utopia não necessariamente devam ser coisas que estejam tão distantes, mas que sejam coisas que possam estar diante de nós, agindo de uma maneira moralmente justa e conforme a razão. Ou seja, a razão, ela só evolui e só se transforma porque ela também é alvo da sua própria crítica. E isso é o que diferencia a filosofia dos outros saberes próximos a esse tipo de discurso. Ou seja, por que a filosofia não é autoajuda? Porque a autoajuda não leva à reflexão, mas leva à repetição. A filosofia, se eu estou querendo já para começar a fechar aqui com vocês, a filosofia, desde Sócrates, ela quer com que cada um elabore e reelabore as suas próprias contradições e as suas próprias crises. E é evidente que esse cada um não significa que as soluções serão dadas individualmente, mas que nós pertencemos a um período, a uma época, a uma sociedade, e, portanto, os males que acometem, que estamos submetidos, não são exclusivamente nossos, eles são meus, mas eles são também do colega que está ao meu lado, né? Do vizinho, da cidade vizinha, do país vizinho. Então, observem que nós ainda também temos a chance e a chave de pensar de uma perspectiva que englobe pensar o outro. Porque, senão, eu procuraria minimamente soluções individualistas. E soluções, eu me dando bem, que se dane o resto. Isso seria a negação da possibilidade de um futuro feliz. Então, diante disso, a perspectiva de que nós temos, né, de que a Revolução Francesa deixou uma experiência de ruptura que nós viveríamos no futuro. Hoje, o que um crítico alemão, um historiador, o Koselleck, escreveu um texto falando sobre horizontes e expectativas. Nós tínhamos uma crença de que o mundo ia numa marcha linear, que tinha uma relação de causa e efeito que todo mundo experimentaria, e que nós seríamos fruto de uma sociedade ou de uma experiência de saberes cumulativos.
Hoje, o que nós temos vivido e experimentado é que, entre o que vivemos, o que ele chama de espaço de experiência, e o horizonte de expectativas, nós criamos uma verdadeira desconexão. Entre o que eu sinto capaz e o que eu gostaria de fazer, entre o que eu vivencio como experiência social, coletiva e histórica, e aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, há uma verdadeira desconexão. E isso também amplifica a noção de crise que eu estou fazendo menção aqui para vocês. Então, nós temos uma noção de crise permanente e que isso leva a rupturas e rupturas em torno da própria tradição, mas também nos leva a novas possibilidades. Não nos assustarmos diante da crise. Claro que a crise ela é incômoda, porque senão ela teria outra nomenclatura, né? Mas estas crises também elas servem para poder provar se nós estamos à altura dos desafios que nos são apresentados. Né? E nesse sentido, eu sou meio poliana às vezes, né? Mas de pensar de que estamos num mundo onde nós não temos mais nenhuma certeza, portanto, marcados pela plena imprevisibilidade, não sabemos o que será o governo que está aqui, o governo que vai estar nos Estados Unidos, nós não sabemos como é que vai ser o futuro da universidade, todos os lugares para onde você vê, você tem uma... Agora, você também ainda é capaz de ir na festa, paquerar, se apaixonar, ou seja, também é a vida. Né? Ou seja, não devemos pensar, a crise não tem que ser imobilizadora, ela tem que ser, pelo contrário, mobilizadora de ações. E essas ações devem ser acompanhadas da reflexão, devem ser acompanhadas do cálculo, devem ser acompanhadas da boa medida, então, tudo isso também nós temos que dialogar e aprender uns com os outros. Porque nós não podemos dizer o que vai ser o futuro, sem dúvida. Eu não tenho condição de dizer, olha, caminharemos por A mais B e sairemos em tal situação. Os economistas adoram fazer isso. Né, prever quando é que a gente vai retomar, e depois, se fracassa, não, claro, aconteceu isso, né, o aspecto climático interferiu, sempre vai ter uma explicação. Essa explicação só nos mostra exatamente de que, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha uma expectativa de domínio sobre o futuro, eu não tenho o domínio pleno sobre o futuro. Então, ter consciência a respeito disso é ter um pouco mais de consciência a respeito da minha própria condição de ser humano. Então, dentro dos limites possíveis como seres humanos, eu posso fazer tais e quais situações, mas eu não posso dizer que obrigatoriamente, como por exemplo as utopias, o marxismo dizia, olha, viveremos uma sociedade X. Não, ninguém hoje tem condição de avaliar que viveremos uma situação X ou Y em relação ao futuro. Né? Então, fora os discursos talvez das ciências biológicas e relacionadas às questões ambientais, ninguém hoje em dia acho que tem tanta clareza em relação a desenhar, ou pelo menos eu desconheço, a desenhar para onde é que nós estamos passando. Agora, o que a gente já sabe que não vai acontecer é que o mundo não volta ao que era e que nem vivemos apenas processos cíclicos que se vão repetindo. De tempos em tempos acontece isso, de tempos em tempos. Não. O que nós temos como perspectiva é de que hoje não existe a noção de que vai acontecer algo de novo, mas aparece sempre o novo. Então, o Trump pode ser assustador e tem similaridades, mas ele não é exatamente o que foi. Né? Então, por exemplo, se teve manifestação ontem, High Trump como High Hitler, né? Ou seja, não é exatamente a mesma coisa, por mais que tenha simulacros, né? Mimetizações. As pessoas estão repetindo certas práticas, mas não necessariamente, porque mudou tudo. O tempo que nós estamos lidando é um tempo distinto. Então o tempo não volta. Não adianta eu querer fazer, no tempo da minha avó, que agora adora, no meu tempo as coisas eram melhores. Ora, esse saudosismo, no meu tempo as coisas eram melhores, também não adianta dizer. Ele não é o argumento que resolve o problema. Porque, afinal de contas, no meu tempo as coisas eram melhores. Dentre outras coisas, quando eu digo isso, é porque geralmente eu estou lamentando aquilo que eu já perdi, que é boa parte do que vocês têm. Né? Uma juventude, uma capacidade. Então, assim, no meu tempo, claro, no meu tempo eu não tinha dor nas costas, eu não tinha que preocupar com a aposentadoria. Qual de vocês, com 18, está preocupado com a aposentadoria? Né? Quem está preocupado, aqueles que ainda têm a hipótese, pelo visto, talvez estejamos todos iguais em algum momento, porque ninguém mais vai poder falar a respeito dessas palavras absurdas, que talvez seja uma palavra que desapareça do dicionário, porque na monstruosidade que estamos construindo, né? Então, se tem o novo, e o novo não é necessariamente o melhor, é isso que nos angustia.
Então nós vivemos experiências trágicas e monstruosas, e aí a modernidade aparece para nós como um aspecto de fatalismo, né? Agora, o que temos nessa sociedade hoje? Uma sociedade, então, tentando responder a pergunta, né? Então a filosofia, ela volta, ou ela deve estar aqui, não é pura e simplesmente como elemento da formação cultural, mas porque ele deve nos levar a perguntar a respeito quais são as nossas ideologias, marcadamente individualistas no tempo atual, imediatistas, né? Pensar os fenômenos contemporâneos, ou seja, quem é que poderia falar que estaríamos tão integrados e conectados o tempo inteiro, ao ponto de que eu não estou mais nem um pouco preocupado em conservar informações. Eu fico preocupado se eu estou sem meu celular, porque boa parte de informações básicas da minha vida estão ali, e não necessariamente já estão mais comigo, né? Se eu for sequestrado assim, eu preciso falar com a sua mãe, eu só sei isso, porque nem o telefone da sua mãe você não sabe mais, entendeu? Porque ninguém mais diz com o número. Né? Então, por essas e outras, né, o desespero quando você tem a perda de um aparelho ou qualquer coisa assim. Então, a sociedade contemporânea instaurou outras subjetividades. Então, nós não vivemos a subjetividade do mundo cartesiano. Né? Por isso que vai ter teorias como a do Bauman, de falar de um mundo líquido, né, onde tudo é muito adaptável, tudo é muito imediato, tudo é muito descartável. Né? Então, com isso, nós fomos solapando algumas das nossas crenças e algumas das nossas certezas. E, diante disso, muda tudo. Muda o princípio da ciência, né? os próprios fundamentos, né? Os paradoxos, né? das revoluções científicas também. Já não se faz ciência como se fazia ciência no século XVIII, século XIX. Você tem outras interferências em relação a essa maneira de expressar, mas ela continua a ser um elemento importante. Não dá para dizer que a ciência não transforme e não tenha respostas e desafios enormes a dar para o nosso mundo atual. Da mesma forma, a arte. Né? E com isso eu estou tentando fechar para dizer a vocês que filosofia, como a ciência, como a arte, como a religião e também como o senso comum, é nada mais, nada menos do que uma forma de compreender o mundo. E quando eu digo que uma forma de compreender o mundo, que ela não é a forma total de compreender o mundo, mas todos nós buscamos explicações específicas e para certos momentos me vale a explicação científica, em outros tantos me vale a explicação religiosa, em outros me vale a explicação artística, em outro me vale a explicação filosófica. Então o conhecimento, e nós somos tão múltiplos, nós somos tão, os seres humanos são tão variados que cabem e necessitamos de todas as múltiplas formas de compreender. Compreender o mundo é uma forma de estar nele não simplesmente por acaso ou um dado do aleatório, mas de saber o que eu estou buscando e como eu estou buscando. Então, com a imagem do Rodin, né, do pensador do Rodin, né, de que fazer essas indagações, esse tempo necessário para contemplar mesmo, né, para poder parar, para poder refletir, para poder fazer as perguntas que sejam as perguntas relevantes e necessárias. E aí, como eu já mencionei para vocês, e voltando ao Sócrates, por onde começamos, e para concluir. Quando dizem a ele, para fugir. Quando dizem a ele, não, foge, porque afinal de contas isso aqui vai dar ruim para você. Né? Ele diz isso. Né? É preferível estar em desacordo com o mundo todo do que sendo eu um só, estar em desacordo comigo mesmo, consigo mesmo. Então, nunca percam isso. Né? É preferível não seguir necessariamente todas as ondas, porque afinal de contas nós não acompanharemos todas as ondas. Será impossível agradar todas as pessoas, mas é necessário, é fundamental no meu procedimento como cidadão, no procedimento como pessoa mesmo, como cientista, como professor, defina-se como você quiser se definir, mas é fundamental ter um mínimo de reflexão e de indagação a respeito dos procedimentos que você tem com o próprio viver. E isso é um primeiro passo e é um estímulo que a filosofia é um convite que a filosofia faz. Então a filosofia também é esse procedimento que às vezes desnecessário. Ora, como diria o próprio Sócrates, como diz na própria Apologia escrita pelo Platão, é desnecessário refletir a respeito de buscar uma vida feliz? É desnecessário refletir do que significa buscar uma vida que seja justa? Me parece que não. Então, de alguma forma, o que eu tinha a dizer para vocês era isso. Obrigado.